Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E a nossa aula hoje é o capítulo 5, que vai falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Bem, as orações subordinadas adverbiais, elas recebem esse nome justamente por serem orações subordinadas que possuem valor de advérbio e exercem a função sintática de adjunto adverbial. Bom, já vimos que para entendermos e identificarmos melhor, né, as orações subordinadas adverbiais, nós precisamos entender a função sintática dos adjuntos adverbiais. Então, nós vamos trabalhar, né, os adjuntos adverbiais, né, dentro da oração subordinada adverbial. Por quê? Porque são as orações subordinadas adverbiais que serão introduzidas por essas conjunções subordinativas que atuam, né, que possuem o valor de adjunto adverbial, tá? Bom, nós estamos trabalhando as orações subordinadas desenvolvidas, tá bom? As reduzidas nós vamos ver depois, tá? Em outro capítulo. Agora nós vamos focar nas orações subordinadas adverbiais desenvolvidas, porque são elas que vão ser introduzidas por essas conjunções subordinativas adverbiais que exercem a função de adjunto adverbial, ok? Mas, professor, o que é um adjunto adverbial? Adjunto adverbial são aquelas palavrinhas que expressam circunstâncias. Podem ser circunstâncias de modo, de causa, de consequência, de tempo, ok? Bem, então agora, sabendo, né, que as orações subordinadas adverbiais, elas serão classificadas de acordo com as conjunções subordinativas, né, no caso aqui, que elas vão estar sendo introduzidas, elas vão expressar uma circunstância. Vamos observar agora? Bom, nós temos aqui o primeiro conjunto, né, de conjunções subordinativas, causais. Ou seja, essas conjunções subordinativas, elas exprimem causa, ou seja, um motivo, ok? E quais seriam essas conjunções, né, subordinativas causais? São elas: porque, que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que e desde que. Só que eu peguei, né, somente duas conjunções aqui e vou dar como exemplo para vocês. Vamos lá? Primeiro exemplo. Não fomos à festa porque estava chovendo muito. Então, eu sempre falo nas minhas aulas que nós temos que separar a oração principal da oração subordinada. Então, aqui nós temos não fomos à festa, aqui nós temos a oração principal. Porque estava chovendo muito, aqui já inicia a minha oração subordinada adverbial. Mas como que eu sei? Como que eu tenho certeza disso? Lembra que eu falei que toda oração subordinada adverbial, ou seja, desenvolvida, ela é sempre introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial. E essa conjunção subordinativa adverbial está aqui, ó, por quê? Né? Então, porque estava chovendo muito é a minha oração subordinada adverbial. E aí nós vamos estabelecer agora uma relação entre causa e consequência. Porque estava chovendo muito é a causa, tá? É a causa pela qual não fomos à festa. O ato de não ter ido à festa é a consequência. Porque estava chovendo é a causa. Então, aqui, pelo fato da minha conjunção subordinativa adverbial estar introduzindo aqui na oração subordinada, então aqui eu tenho porque estava chovendo muito, uma oração subordinada adverbial causal, ok? No segundo exemplo, eu tenho como ele não chegou, vírgula, fui sozinha. Como ele não chegou, fui sozinha. Essa primeira oração, como ele não chegou, é a oração que está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial, correto? E essa conjunção é a conjunção como. Ou seja, é aqui que está a minha oração subordinada adverbial. Agora, por que ela é chamada de causal? Porque ela está expressando uma causa. Como ele não chegou, é a causa. Né? O ato de ter ido sozinha é a consequência.
Aí eu fui sozinho, por quê? Porque ele não chegou. Ou seja, como ele não chegou, é a causa, né, que me fez, né, agir desta maneira, de ir sozinho. E sozinha já é o quê? Já é a consequência, ok? Então, fui sozinha é a oração principal. Como ele não chegou, é a oração subordinada adverbial causal. Então, eu estabeleci simplesmente aqui uma relação entre causa e consequência. Tudo bem? Aí, não sei se vocês perceberam, eu destaquei aqui a minha conjunção como. Observem aqui, por favor, como. Por quê? Porque todas as vezes que a conjunção como, né, aparecer no início da oração subordinada, adverbial, sempre vai expressar essa ideia de causa, de motivo, tá? Agora, vocês vão perceber que essa mesma conjunção vai aparecer em outras situações. E aí, em outras situações, ela vai assumir uma outra nomenclatura, ok? Vamos lá? Próximo. Orações subordinadas adverbiais comparativas. Ou seja, agora nós temos um conjunto de conjunções subordinativas que vão expressar uma comparação. São elas como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto e tal qual. Só que eu escolhi somente duas. Vamos lá, para a gente poder dar um exemplo. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Vamos dividir a oração. Paula é estudiosa, a oração principal, tanto quanto seu irmão, por estar sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial, então é aqui que vai começar a minha oração subordinada, adverbial, tanto quanto seu irmão. Agora sim, bom, e essa conjunção, tanto quanto, ela expressa o quê? Comparação, porque ela está comparando, né, a Paula com o irmão. Ou seja, a Paula é estudiosa, né, tanto quanto seu irmão, ou seja, tão quanto seu irmão, tal como seu irmão. Então, essa conjunção, tanto quanto, ela expressa, né, o valor, né, de comparação, tá? Segundo exemplo, Paula é estudiosa como seu irmão. Perceberam agora que a minha conjunção como, ela está no meio da frase, está estabelecendo uma comparação entre dois seres, Paula e o seu irmão, ok? Sempre fazendo referência ao adjetivo estudiosa. Paula é estudiosa como seu irmão. Então, esse como aqui, como seu irmão, é a minha oração subordinada adverbial comparativa. E Paula é estudiosa, como vocês estão observando aqui, é a minha oração principal, ok? Então, tá aqui a oração principal. Paula é estudiosa. Ficou claro? Próxima, concessivas. Bom, aqui eu tenho um conjunto de conjunções subordinativas que vão expressar, né, uma concessão. Elas têm valor de concessão, tá? Bom, sendo assim, nós vamos perceber que essas conjunções que expressam concessão são elas, embora, vamos lá, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que e mesmo que. Eu peguei uma conjunção só para dar um exemplo. Eu peguei a conjunção embora. Quero deixar bem claro que essa conjunção concessiva, embora, ela sempre vai indicar um fato contrário ao que foi referido lá na oração principal. Vamos observar aqui um exemplo? Luciana gosta muito de dançar, vírgula, embora esteja com o pé quebrado. Então, Luciana gosta muito de dançar, é a minha oração principal. A partir da conjunção subordinativa embora é que vai começar a minha oração subordinada adverbial, ok? Porque é ela que introduz, né? Então, vamos lá. Embora esteja com o meu pé quebrado. Então, essa conjunção embora, ela simplesmente ela vai expressar um fato contrário ao que foi referido lá na oração principal. Ou seja, mesmo com o pé quebrado, Luciana não vai deixar de gostar de dançar. Por isso que essa conjunção embora é chamada de conjunção subordinativa adverbial concessiva, porque ela exprime esse fato contrário, né? Referido lá na oração principal. Mesmo ela estando com o pé quebrado, ela não vai deixar de gostar de dançar, tá bom? Claro que poderia ser outra conjunção aqui. Luciana gosta muito de dançar, né? Mesmo que com o pé quebrado. Tá vendo? Você pode substituir as outras orações subordinadas
né, subordinativas adverbiais aqui, substituindo não vai, né, alterar o sentido da oração, tá? Pode substituir, ok? Próxima, condicionais. Aqui o próprio nome já diz, né? Condicionais é que eu tenho um conjunto de conjunções subordinativas que expressam, né, uma circunstância de condição, ok? Em relação ao predicado da oração principal. E quais seriam essas conjunções subordinativas condicionais? Elas estão aqui, ó. Elas são se, ó, tá vendo? Se, caso, contanto que, a não ser que, desde que, a menos que e sem que. Eu peguei uma só para a gente dar um exemplo aqui. Vamos lá? Iremos à festa desde que não chova. Então, vamos separar primeiro a oração principal da oração subordinada. Então, iremos à festa, oração principal. Desde que não chova, desde que é uma conjunção subordinativa. Então, está introduzindo a minha oração subordinada adverbial. Então, é aqui que acontece, que inicia a minha oração subordinada adverbial. Desde que não chova. Então, desde que não chova, por estar sendo introduzida por essa conjunção subordinativa, né, é a minha oração subordinada. Então, desde que, da ideia, né, expressa o quê? Uma circunstância de condição. Você pode até substituir para ter essa certeza. Ó. Iremos à festa, caso não chova. Iremos à festa, a menos que não chova. Né? Desde que não chova. Então, expressa uma condição. Né? Uma coisa só vai acontecer se depender da outra. Né? Dependendo da outra. Essa causa de dependência, né? De ações. Né? Isso é condicional, tá bom? São as orações subordinadas adverbiais que expressam condições, condicionais. Outra, conformativa. Aqui nós temos um conjunto de conjunções subordinativas que vão expressar conformidade, tá? Elas sempre vão indicar uma conformidade em relação à ação expressa pelo verbo que está lá na oração principal. E quais são essas conjunções, né, subordinativas conformativas? São elas: conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Então, tem um conjunto. Só que eu escolhi duas aqui, nós vamos ver, né, vamos ver agora o exemplo. Fizemos os exercícios conforme o combinado. Fizemos os exercícios conforme o combinado. Então, fizemos os exercícios é a oração principal. Conforme o combinado, é a oração subordinada adverbial, porque está sendo introduzida por uma conjunção, né, subordinativa, conforme. Então, esse conforme me dá ideia de conformidade, me dá ideia de acordo, algo que está de acordo com algo que foi citado lá na oração principal. Fizemos os exercícios de acordo com o combinado, né, conforme o combinado, como o combinado. Foi? A mesma coisa acontece com o segundo exemplo. Cheguei mais cedo, vírgula, como combinamos. Então, cheguei mais cedo é a oração principal. Como combinamos, aí já começa a oração subordinada adverbial, porque está sendo introduzida por essa conjunção subordinativa como, que vai me dar a ideia, que vai expressar a conformidade. Cheguei mais cedo conforme combinamos, né? Cheguei mais cedo, né, de acordo com como combinamos. Ou seja, todas essas conjunções subordinativas, elas expressam, né, algo que está em acordo, ok? Com o que foi citado lá na oração principal. Próxima são as consecutivas. As orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas apresentam, né, algumas conjunções subordinativas que vão expressar consequência. Tá? Essas conjunções, elas indicam uma consequência do fato que está sendo referido lá na oração principal. Então, aqui nós vamos ter consequência e causa. Vamos lá? Bom, quais seriam as conjunções subordinativas consecutivas? São elas: de modo que, de sorte que, sem que, de forma que e de jeito que. Eu peguei uma só para dar o exemplo. O palestrante falou tão baixo, vírgula, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação, é a minha oração subordinada adverbial, tá, pessoal? Por quê? Porque ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial, de forma que.
O palestrante falou tão baixo é a oração principal. Então, vamos estabelecer agora essa relação de consequência e causa? Bom, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação é a consequência, certo? Mas a causa toda, né, é o palestrante. Tudo aconteceu porque o palestrante falou tão baixo. Então, essa é a causa, é o motivo. Ele falou tão baixo, né, que acarretou esse problema, né? Não conseguimos ouvir a apresentação. Então, essa é a consequência. Então, nós temos aqui, estabelecer aqui uma relação entre consequência e causa. Ou seja, a consequência foi de nós não conseguimos ter ouvido a apresentação, não conseguimos ouvir a apresentação. E a causa foi o palestrante ter falado baixo. Então, nós temos uma relação de causa e consequência. Sendo que a segunda oração, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação, é a minha oração subordinada adverbial consecutiva, porque está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa, né, adverbial de forma que expressa a consequência. Ok? Bom, próxima, final. Então, as finais, elas são conjunções subordinativas que vão expressar uma finalidade. Isso. Agora vocês vão perceber que essas conjunções subordinativas, elas exprimem uma intenção, um objetivo do que se declara lá na oração principal. E quais seriam essas conjunções subordinativas finais? Aqui, ó. A fim de que, para que e por quê. Eu peguei uma só, ok? Peguei a conjunção subordinativa para. Então, vou aqui. Estamos aqui para trabalhar. Então, vamos separar essas duas orações. Estamos aqui. É a oração principal. Para trabalhar, por estar sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial final para, é aqui que começa a minha oração subordinada. Então, para trabalhar é a oração subordinada adverbial final. Estamos aqui é a oração principal. Então, estamos aqui para o quê? Eu tenho que expressar uma finalidade. Para trabalhar. Então, essa oração para trabalhar, ela está o quê? Ela está mostrando o objetivo que está sendo declarado lá na oração principal. Estamos aqui por algum motivo. Para quê? Para trabalhar. Então, para trabalhar é a finalidade. Tudo bem? Próxima são as orações subordinadas temporais. Orações subordinadas adverbiais temporais, né, são aquelas que elas possuem um conjunto de conjunções subordinativas que vão expressar circunstância de tempo, tá? E são essas conjunções que vão demarcar em que tempo ocorreu o processo, tá? Expresso pelo verbo que está lá na oração principal. Então, quais seriam essas conjunções subordinativas temporais? Ó, enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, depois que e logo que. Só que eu peguei uma só para dar um exemplo. Então, vamos lá. Enquanto eles se divertem, vírgula, nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos, oração principal. Como a primeira oração está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial enquanto, então é aqui que começa a minha oração subordinada, né, adverbial. Agora, ela é classificada como temporal justamente pelo fato dessa conjunção subordinativa expressar uma circunstância de tempo. Tá? Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos, ok? Proporcionais. Vamos lá? Proporcionais, né? É um conjunto, nós temos aqui um conjunto, né, de conjunções subordinativas que vão expressar uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido lá na oração principal, ok? Essas conjunções subordinativas, elas expressam proporção. Então, quais são elas? A proporção que, à medida que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Então, eu peguei uma só para dar exemplo. Vamos lá? À medida que o tempo passa, vírgula, estamos mais distante. Então, aqui nós temos a oração principal, estamos mais distante, né? E aqui a primeira oração, à medida que o tempo passa. Pelo fato dessa oração estar sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial à medida que, né, dá ideia, passa essa ideia de proporcionalidade. Por isso que essa oração ela é chamada de oração subordinada adverbial proporcional. Pelo fato dessa conjunção subordinativa expressar
essa ideia de proporção. Bom, gente, acabei aqui a explicação, tá? Gostaria imensamente que todos vocês dessem um like nos nossos vídeos. Desejo a todos bons estudos. Façam os exercícios de casa, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!